Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero começar a fazer algo que, de fato, eu nunca fiz no meu ministério, que é falar sobre todos os milagres de Jesus em ordem cronológica. Vai ser uma série de estudos na nossa escola dominical sobre todos os milagres registrados de Jesus, né? Nós sabemos que, como João falou, como João escreveu no final do seu evangelho, se tudo aquilo que Jesus fez fosse escrito em livros, o mundo não caberia os livros que seriam escritos, né? Porque Jesus fez muita coisa além do que foi registrado nos evangelhos, além do que foi registrado na palavra. Mas muitos milagres foram registrados entre 35 e 37 atos miraculosos de Jesus foram registrados no evangelho. E o meu objetivo na nossa escola dominical, não hoje, hoje nós vamos começar. O meu objetivo ao longo das semanas é estudarmos a cada escola dominical um dos milagres de Jesus. Eu disse que eu nunca fiz isso porque eu nunca procurei fazer em ordem cronológica, ou seja, no momento em que aconteceu, na ordem em que aconteceu, né? Falei de milagres, um aqui, outro acolá, ou então na sequência do evangelho no qual estou pregando em Mateus, já preguei em João. Então, muitas vezes eu falei sobre os milagres de Jesus na ordem em que estão registrados no evangelho, mas eu nunca procurei fazer isso agrupando em todos os evangelhos, na ordem cronológica em que eles realmente aconteceram. Então, isso vai ser algo novo para mim, e eu creio que para a maioria de vocês, ou para todos vocês. Creio que nós vamos aprender muito, e eu creio que nós estamos precisando meditar sobre os milagres de Jesus. Estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de pandemia. É claro que estudar sobre os milagres de Jesus vale para toda a época, inclusive para essa época difícil a qual nós estamos atravessando. Amém? Então eu quero convidar você para participar desta jornada, para que ao longo das semanas nós aprendamos a sequência cronológica em que Jesus operou os seus milagres. Ok? Hoje nós vamos começar pelo primeiro de todos. Eu não sei se você sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus operou. Você tem consciência disso? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 2. Não a epístola de João que fica perto de Apocalipse, mas o Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Evangelho de João, como eu disse, capítulo de número 2. O tema do nosso estudo de hoje é o primeiro milagre de Jesus. João, capítulo 2. Vamos iniciar lendo os versos 1 e 2. João 2, 1 e 2 diz que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Somente até aqui. Versos 1 e 2 de João. Esses versos, irmãos, que nós lemos, eles afirmam que 3 dias depois de quê? Se você ver os versos anteriores, você vai ver que eles estão falando do chamado de Natanael, Jesus chamando Natanael. Estudamos sobre isso quando falamos sobre o chamado dos apóstolos. Então, 3 dias depois de fazer o chamado apostólico a Natanael, aqui diz que houve um casamento em Caná da Galileia. Um fato curioso é que, eu não sei se vocês conhecem, mas os mórmons, alguns mórmons, que é uma religião que existe em vários países, inclusive aqui no Brasil, aqui mesmo no nosso bairro há alguns missionários mórmons, existe uma igreja mórmon, e alguns mórmons acreditam que esse casamento que está falando aqui em João capítulo 2, é o casamento do próprio Jesus. É comum entre os mórmons acreditar que Jesus casou entre os seus próprios líderes. Alguns não afirmam isso, mas eles indicam, eles insinuam. E um deles chegou a dizer que este casamento aqui em Caná da Galileia era o casamento do próprio Jesus. Detalhe,
com 2 mulheres. Não apenas com uma, mas com 2 mulheres. E eu acho isso totalmente sem sentido, porque como Jesus seria convidado para o seu próprio casamento? Porque aqui diz que ele foi convidado. Então, como Jesus seria convidado para o seu próprio casamento? É claro que isso não faz sentido, né? Isso derruba por terra essa hipótese de que fosse o casamento de Jesus. Mas o que é importante é que Jesus foi convidado e ele compareceu. Isso mostra, irmãos, que Jesus não era uma pessoa distante do povo. Jesus era uma pessoa próxima do povo. Sempre que ele podia, ele participava das festas do seu povo, festas religiosas e aqui festas de casamento, entre outros. Jesus não era um santarrão que vivia isolado das pessoas, que vivia no deserto. Jesus era alguém que estava próximo das pessoas, que procurava interagir com elas. E, inclusive, esse foi um dos motivos porque ele chegou a ser acusado pelos fariseus. Nós encontramos isso lá no Evangelho de Lucas, é aqui bem perto. Eu vou ler para você Lucas, capítulo 15, versos 1 e 2. Estamos estudando sobre o primeiro milagre do Senhor Jesus. E ele compareceu, ele foi convidado a um casamento e ele compareceu. Olha o que aqui diz Lucas, capítulo 15, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus ele foi censurado, ele foi criticado por ser alguém que estava perto do povo. Mas esse foi o propósito pelo qual ele veio. Um dos propósitos foi estar perto das pessoas e poder influenciar as pessoas para o bem. Nosso Senhor não tinha nojo das pessoas, não. Ele amava as pessoas, por isso ele se aproximava delas. E é o que nós vemos aqui. Jesus foi convidado para o casamento e ele compareceu. Ele estava próximo do povo. Porém, é necessário dizer, muitas pessoas aproveitam isso como desculpa para estarem em festas, para estarem em mesas de bebida. Então é necessário dizer que, apesar de Jesus estar com as pessoas, ele não pecava com as pessoas. Ele não se contaminava por qualquer prática que fosse. Pelo contrário, ao se aproximar das pessoas, Jesus tinha um objetivo. Que objetivo era esse? O objetivo de realizar a sua missão, de transformar aquelas pessoas, de trazê-las do local onde elas estavam, de pecado, para a santidade, para uma vida de aproximação com Deus. Então nunca use Jesus como desculpa para pecar. Se nós usarmos Jesus como desculpa para pecar, nós estamos entendendo errado o que ele fez, o que ele disse, o que ele mostrou. Jesus veio com o propósito justamente de nos libertar do pecado e não de vivermos no pecado. Tanto é que aqueles que tiveram contato com Jesus ouviram de Jesus palavras como: vai e não peques mais. Então esse Jesus que se apresenta aí na mídia como um Jesus que não se importa com a maneira como nós vivemos é errado. Deus nos ama como nós somos, mas Ele também quer nos transformar em pessoas diferentes. Ok? Então nós vemos aqui um Jesus que se aproxima com uma missão, mas Ele se aproxima. E eis que um problema acontece, verso de número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O problema que surge aqui é que acaba o vinho se acaba. E isso provavelmente mostra que aquela família não era uma família rica, porque acabar o vinho hoje, eu creio que seria uma solução, né? Mas naquela época, acabar o vinho era um problema. Era algo culturalmente muito forte, o vinho. Uma diferença que há entre o casamento de hoje e o casamento da época de Jesus é que os casamentos hoje normalmente demoram um dia. Os da época de Jesus costumavam demorar uma semana. As pessoas ficavam ali festejando durante vários dias. E o vinho era essencial, o vinho trazia alegria. Então, se acabasse o vinho, isso seria motivo para que
uma família criticasse a outra ou até processasse a outra família. Não poderia, sob hipótese alguma, acontecer isso que aconteceu. Mas problemas acontecem em toda família, problemas acontecem em todo casamento. Então aqui acabou o vinho. Nós poderíamos dizer que o vinho simboliza a alegria. Então naquele momento a tristeza pairou sobre aquele casamento, né? A falta de alegria estava agora presente ali. E provavelmente por conhecer uma das famílias, ou talvez até as duas, Maria, a mãe de Jesus, toma a iniciativa e vai falar com o próprio Cristo. Olha que interessante. Ela vê um problema. E quem é que ela procura para resolver o problema? Ela procura o seu filho. É provável que nesse momento, eu acredito, Maria já entendia qual era a missão de Jesus. Maria já entendia a identidade de Jesus, quem Jesus era. Ele não era simplesmente o seu filho, ele era o Filho de Deus. Por isso, quando o problema surge, Maria faz aquilo que nós devemos fazer em todos os momentos, inclusive em meio aos problemas. Maria procura Jesus. E a resposta que Jesus dá se encontra no verso 4. João, estamos em João, Evangelho de João, capítulo 2, verso 4. Preste atenção nas palavras de Jesus aqui. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nós podemos dividir essa resposta de Jesus em 3 partes. 3 palavras, 3 respostas que Jesus deu a Maria e que nos ensinam muito acerca de quem Jesus realmente era. Primeiramente, olha a primeira palavra que Jesus citou, que é a palavra mulher. Jesus não chama Maria de mãe. Interessante, em nenhum momento os evangelhos mostram Jesus chamando Maria de sua mãe. Jesus desrespeita Maria em hipótese alguma. Jesus era o filho perfeito, o exemplo perfeito para cada um de nós em todas as áreas da vida, inclusive como filho terreno. Jesus não chama Maria de mãe, mas ele a chama de mulher. Ele chama Maria com a mesma palavra que ele chama a mulher samaritana, em João mesmo, capítulo 4, verso 21, e ele volta a chamar Maria quando ele está na cruz, sempre com o mesmo nome, mulher. O que é que isso significava? Chamar Maria de mulher. Chamar Maria de mulher era uma forma de tratamento respeitosa. Seria como se dizer hoje senhora. Senhora, é algo respeitoso, porém é algo que mostra um certo distanciamento. É algo que mostra respeito, mas também um certo distanciamento. Mulher foi o mesmo nome que ele usou para outras mulheres, né? Então algo que mostra respeito, mas ao mesmo tempo uma certa distância entre Jesus e Maria. Então essa é a primeira parte da resposta de Jesus. A segunda é: que tenho eu contigo. Que tenho eu contigo é usada, essa expressão é uma expressão comum para se referir à discordância, para mostrar que você não está em acordo com aquela pessoa. Você está discordando dela na maneira de ser, na maneira de agir. Tanto é que essa expressão ela é usada no Antigo Testamento, na boca de Davi, quando ele se refere aos filhos de Zeruia. Segundo Samuel, capítulo 16, verso 10. Olha o que diz esse versículo. Livro de 2 Samuel, capítulo 16, verso 10. Um exemplo dessa expressão, que tenho eu contigo. Respondeu o rei. Vamos começar do verso 9 para a gente entender o contexto. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei:
Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Davi estava sendo amaldiçoado por uma pessoa e Abissai queria matar essa pessoa. Ele não estava admitindo que alguém amaldiçoasse o rei na frente dele. Então ele pediu permissão ao rei: deixa eu matar esse homem, deixa eu matar esse cão aí. Então, atitude violenta daquele homem diante do rei. Qual a resposta Davi dá para ele no verso 10? Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Se referindo aos dois filhos. Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Davi não aceita a proposta de Abissai de matar aquele homem. E qual é a frase que ele usa para mostrar que ele não concorda? Que tenho eu convosco. Que tenho eu com vocês. Que é uma frase que mostra, então, discordância. A mesma frase é usada por Jesus lá em João capítulo 2. Quando Maria vem avisar para Jesus que o vinho acabou, Jesus primeiramente responde: mulher, ou seja, uma atitude respeitosa, mas de distanciamento. E depois ele diz: que tenho eu contigo. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não aceito a forma como você está falando. Eu não aceito o que você está querendo que eu faça da forma como você quer que eu faça. Então, em alguma coisa, Jesus estava discordando de Maria. E aí, a terceira parte da resposta de Jesus mostra ainda mais claramente qual é o motivo pelo qual Jesus está falando desta forma. Olha o verso 4, a parte final, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Então, pelo que nós entendemos aqui, Maria chega para Jesus, de certa forma, exigindo uma atitude de Jesus, exigindo que ele faça algo, como ele é filho de Deus, que ele resolva aquele problema. Mas a resposta de Jesus mostra que tudo ia acontecer, não no tempo que a criatura queria, mas no tempo que o Criador determinasse. Olha que lição importante para nós, irmãos. Quantas vezes nós também, em meio a um problema, nos aproximamos de Jesus e de certa forma dizemos quando e como ele deve agir. Nós faltamos dizer para Jesus: age agora, resolve esse problema. E precisamos entender, a resposta de Jesus é como se ele dissesse: calma lá, não é como você está querendo, não é na hora que você quer. O problema não vai ser resolvido como você deseja e quando você deseja. Não é do jeito da criatura, é do jeito do Criador. Irmãos, eu vejo aqui que Jesus não obedecia a agendas humanas. Jesus não seguia agendamentos humanos. Precisamos ter muito cuidado com isso. Muitas vezes nós queremos ditar a agenda de Deus, nós queremos dizer o que Deus vai fazer, queremos dizer a hora em que Ele vai fazer. Então precisamos ter muito cuidado. Jesus não vai seguir a nossa agenda, Jesus não vai seguir o nosso relógio, Jesus vai seguir o seu próprio relógio, o relógio do Pai. Foi isso que Ele fez aqui na terra, por isso Ele disse: mulher, nem de mãe Ele chamou. Ele poderia ter chamado, porque Maria era sua mãe terrena, mas nem de mãe Ele chamou. Chamou de mulher: senhora, que tenho eu contigo? Eu não estou concordando com essa forma de agir. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo: eu sou soberano. Deus é soberano sobre a sua ação, sobre o seu poder. Deus não obedece ao homem, é o homem que tem que obedecer a Deus. Ficou claro, irmãos? Isso tem que ficar claro na nossa mente, para que nós não nos aproximemos de Jesus com essa atitude, desta maneira, exigindo algo, ditando algo para Jesus. É algo que me envergonha ouvir esse tipo de linguagem. Eu exijo,
eu exijo que algo aconteça, eu exijo que Deus faça isso ou aquilo. Ei, essa não é a linguagem própria de um servo que conhece a soberania do seu Senhor. Então, tenhamos muito cuidado, vamos aprender aqui, vamos aprender com esse primeiro milagre de Jesus. Amém? Então, qual é a reação de Maria? Maria chega de uma forma. Será que ela continua daquela forma? Olha o verso 5. João 2 e 5. Então ela falou aos serventes. Serventes seriam garçons, como nós chamamos hoje. Fazei tudo o que ele vos disser. Como eu disse, é provável que Maria fosse conhecida de uma das famílias ou talvez das duas. Então, provavelmente conhecendo os serventes, os garçons, aqueles que serviam à mesa, ela usa a sua influência, o conhecimento destas pessoas, e agora ela não chama mais atenção para si. Agora ela aponta para Jesus e diz: obedeçam a Ele. Façam tudo o que Ele mandar que vocês façam. Parece que Maria entendeu. Parece que a resposta respeitosa, porém firme de Jesus surtiu efeito no coração de Maria. E agora ela não fala mais com autoridade própria. Agora ela aponta para Jesus. Façam tudo o que Ele vos disser. Glória a Deus. Muitas vezes os católicos reclamam dos protestantes que eles não respeitam Maria. Eu, particularmente, considero Maria uma grande serva de Deus. E aqui nesse versículo eu vejo algo que devemos seguir em Maria. Essa ordem de fazer tudo o que Jesus mandar. Isso aí, com certeza, qualquer cristão deve seguir em Maria. A ordem que ela deu: façam tudo o que Ele mandar. Nós nunca vamos errar se nós fizermos tudo o que Jesus mandar. Versos 6 a 8, a história continua. Verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Vou já explicar o que essas palavras significam. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Irmãos, nesses versos que lemos, nós encontramos 2 ordens de Jesus que, olhando assim, pareciam até loucura. 2 ordens aparentemente sem sentido. Primeira ordem foi a ordem de encher as 6 talhas de pedra. Uma talha era uma espécie de tanque, uma tina, que os judeus usavam para fazer as suas purificações. Os judeus, eles se preocupavam muito em lavar as mãos antes das refeições. É claro que as nossas mães também dizem isso para nós, né? Só que as purificações dos judeus eram cerimoniais, eram purificações cheias de simbolismo, de significado. Então era muito importante que sempre houvessem talhas para a purificação dos judeus. Algumas eram de madeira, essas aqui eram talhas de pedra. E a capacidade de cada talha variava. É por isso que João explica que em cada talha levava 2 ou 3 metretas. O que é a metreta? Palavra estranha, né? Uma metreta é uma medida de capacidade de líquidos e equivalia a mais ou menos 40 litros. Então, se João diz que cada talha levava 2 ou 3 metretas, então cada talha levava ou comportava 80 a 120 litros. Você está conseguindo acompanhar o meu cálculo aí? Uma talha levava 2 ou 3 metretas, ou seja, cabia na talha 2 ou 3 metretas. Cada metreta era 40 litros. Então, em cada talha cabia entre 80 e 120 litros de água. Multiplicando pelas 6, nós temos entre 480
e 720 litros, as 6 talhas juntas. Era muita água, né? Era muita água. E qual é a ordem que Jesus dá para os serventes? A ordem que Jesus dá para os serventes é: encham as talhas. Encham as talhas. Provavelmente, com o uso, com os dias, não era só o vinho que tinha acabado, as talhas também tinham se acabado, a água das talhas. E Jesus ordena: encham as talhas. E o que é que os serventes fazem? Essa não era uma ordem fácil. Era uma ordem que exigia esforço daqueles homens. E eles poderiam até pensar que era loucura. O que esse homem está querendo fazer? Quem é esse homem para mandar na gente? O que os homens fazem? O que os serventes fazem? Eles obedecem Jesus. Aí eu pergunto para vocês: eles conheciam Jesus? Não. Provavelmente não. Mas mesmo assim, eles obedecem. Então essa é a primeira ordem que Jesus dá, mas não é a única, teve outra. Quando eles obedecem a primeira ordem, Jesus manda que eles tirem água e levem ao mestre-sala. Tirem e levem ao mestre-sala. O mestre-sala era como se fosse o mestre de cerimônias do casamento. Era a pessoa responsável ali pela comida, pela bebida. Era o chefe dos garçons, era o chefe dos serventes. Então, se tinha alguém que podia dar um carão neles, esse alguém era o mestre-sala. Jesus ordena que eles peguem e levem a esse homem. Mais uma ordem difícil. Eles poderiam ser repreendidos. Por que vocês trouxeram isso para mim, se fosse só água? Por que vocês trouxeram água para mim? Porém, mais uma vez, a palavra de Deus diz que eles fazem o que Jesus ordena. Eles obedecem. E sabe o que é interessante? É que é na obediência que o milagre vai acontecer. É porque eles obedeceram que a água vai ser transformada em vinho. Por falar nisso, vamos ler os versos 9 e 10. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, ele não sabia o que tinha acontecido, ele não tinha visto. Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Meu Deus, que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus não apenas transforma água em vinho, Jesus transforma água em um vinho excelente, em um vinho que merece elogio do mestre-sala. Era comum as pessoas servirem primeiro bom, e aí quando os convidados já estavam meio tomados pelo vinho bom, aí ele empurrava, digamos assim, o vinho ruim, porque ninguém ia notar, já estava todo mundo mais ou menos tomado mesmo. Mas o homem ofereceu o bom no começo, segundo a cultura, só que agora o mestre-sala prova um que é melhor. Irmãos, isso mostra uma diferença muito grande entre aquilo que o homem faz e aquilo que Deus faz. A obra humana, seja ela qual for, ela tem a tendência a se degenerar. Ela começa bem, mas ela vai se degenerando, essa é a tendência. Mas o nosso Deus, o que Ele faz é cada vez melhor. Se o homem se degenera, Deus vai regenerando todas as coisas. Deus tem o poder de transformar água em vinho. Eu creio que Deus tem o poder de transformar vinho em água. Deus tem o poder de transformar qualquer pessoa e qualquer coisa em algo infinitamente melhor. Esse é o poder do nosso Deus. Esse foi o primeiro milagre. E aí o verso 11 vai dizer: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia,
manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quem operou o milagre? Jesus. De quem é a glória? De Jesus. Em quem deve estar a nossa fé? Exclusivamente em Jesus. Interessante que esse verso diz claramente que com este deu Jesus princípio aos seus sinais, ou seja, sinais são milagres, feitos miraculosos. Então, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Existem muitas fábulas de que quando Jesus era criança, ele curou um animal, quando Jesus era adolescente e tal. Mas eu creio que até os 30 anos, Jesus foi apenas se preparando para a sua obra de 3 anos. Então, aqui nós temos, no início do seu ministério, o seu primeiro milagre. Primeiro de muitos que nós vamos estudar daqui para frente em nossa série na Escola Dominical sobre os milagres de Jesus. Algumas lições rápidas que nós podemos tirar aqui dessa história. Primeiro, precisamos convidar Jesus para a nossa vida. Assim como Jesus foi convidado para o casamento, nós também devemos fazer um convite para ele entrar. Eu gosto de repetir, Jesus é um cavalheiro, ele bate na porta, e ele diz que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei em sua casa, e ele comigo. Quem tenta arrombar é o diabo, é o nosso inimigo. É por isso que ele engana as pessoas. Jesus não engana ninguém, ele diz a verdade, e ele espera a nossa concordância para entrar na sua vida. Segunda lição, precisamos buscar Jesus em todos os momentos, inclusive nos momentos difíceis. O que foi que Maria fez sabiamente? Quando faltou vinho, problema grave naquela época. Hoje para nós não faria diferença, mas naquela época um problema grave. O que foi que Maria fez? Ela foi buscar, ela foi procurar quem ela sabia que poderia resolver o problema. Muitas vezes nós recorremos a tantas pessoas, tentamos resolver por nós mesmos, aí quando não dá certo, tem Jesus. Não. Jesus deve ser o primeiro a quem nós buscamos, em todos os momentos, inclusive em meio às dificuldades. Outra lição que eu aprendo aqui é que precisamos confiar em Jesus, ao invés de tentar forçá-lo a fazer a nossa vontade. Às vezes nós achamos que sabemos mais do que Deus, e nós queremos ditar para Deus o que Ele deve fazer. Isso não é confiança. Quando nós confiamos, nós entregamos a Deus o nosso caminho e dizemos: Deus, eu gostaria que fosse assim, mas eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha. Isso é uma lição perpétua, né? Todos os dias nós temos que reaprender a confiar no Senhor e não querer que Ele faça a nossa vontade. O crente verdadeiro, o crente consciente, ele não quer obrigar Jesus a fazer a vontade dele. Ele confia que a vontade de Deus é melhor do que a vontade que ele tem. Quarta lição, precisamos apontar Jesus aos outros e não a nós mesmos. Infelizmente, muitas vezes nós cometemos esse erro, nós apontamos para nós como uma solução para as pessoas. Mas o que foi que Maria fez? Quando ela entendeu a resposta de Jesus, ela disse: façam tudo o que Ele disser. Ele é a solução deste casamento. Ele é a solução para este problema. Olhem para Ele, escutem Ele, obedeçam Ele. E quando nós entendemos isso, é isso que nós fazemos. Nós não apontamos para nós fazemos como João Batista. Quando as pessoas estavam indo em busca dele, achando que ele era o Messias, o prometido, ele dizia: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou aquele que veio preparar o caminho para ele. Eu não sou nada. Eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Ele é o Salvador, ele é o Messias. Que façamos isso, que apontemos para Jesus. Quinta lição, precisamos obedecer Jesus, mesmo quando aquilo que Ele nos ordena não é fácil ou não faz sentido. E venhamos e convenhamos, muitas vezes o que Jesus ordena não é fácil, muitas vezes o que Jesus nos ordena não faz sentido. Mas mesmo assim,
vale a pena obedecer a Ele. Foi essa a atitude dos serventes, dos garçons. Eles obedeceram Jesus, mesmo sem saber o que Jesus ia fazer. Eles confiaram, e quem confia, obedece. Sexta lição: precisamos reconhecer Jesus sempre que algo maravilhoso acontecer em nossa vida e renovar a nossa confiança nele. O versículo termina dizendo que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando algo difícil acontecer, busquemos Jesus. Quando algo bom acontecer, vamos reconhecer que foi Jesus quem fez isso na nossa vida. A glória não é nossa, a glória é de Jesus. Para encerrar rapidamente, algumas perguntas de reflexão. Você já convidou Jesus para a tua vida? Você já convidou Jesus para o teu casamento, para a tua família, para o teu emprego, para o teu coração? Você está buscando Jesus diante dos problemas maiores que você tem vivido? É Jesus quem você busca em primeiro lugar? Se você busca Jesus, com qual atitude você busca? De humildade ou de arrogância, de querer ditar para Ele o que Ele deve fazer? Você tem tido o hábito de apontar Jesus para os outros, de dizer é Ele quem pode resolver o teu problema e não eu? É muito tentador ver as pessoas confiando em nós, colocando expectativas em nós. Mas o crente verdadeiro, ele tem prazer de apontar para Cristo, de mostrar que não nós, e sim Cristo, é a solução para todos os problemas. Você está obedecendo Jesus em todas as áreas da vida, ou tem alguma na qual você não está confiando em Jesus e por isso não está obedecendo? Para concluir, você está dando a Jesus a glória pelas transformações que Ele fez ou está fazendo em tua vida? Ou está achando no fundo do teu coração que os méritos são teus pelo que está acontecendo? É porque você é bom, é porque você é inteligente, é porque você tem feito por onde? A quem você tem dado reconhecimento pelas coisas boas que acontecem na tua vida? Esse foi o primeiro milagre de Jesus. No próximo domingo, se Deus quiser, vamos estudar sobre o segundo milagre. Quero convidá-los a orar neste momento. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Ó Senhor, que ao mesmo tempo em que nos conforta, também nos confronta em todas as áreas, Pai, em que precisamos ser confortados ou confrontados. Senhor, aqui nós vemos muitas vezes a nossa tendência, Pai, de esquecer do Senhor, ou até mesmo, Pai, de querer que a nossa vontade prevaleça sobre a Tua. Vem nos ensinar, Senhor, a fazer como Maria fez, de apontar para Ti, de confiar em Ti, como aqueles serventes fizeram, de obedecer ao Senhor. E se assim o fizermos, Pai, grandes milagres vão acontecer na nossa vida. Muito obrigado, Deus, abençoa todos aqueles, Pai, que nos acompanharam ou vão nos acompanhar, Senhor, em outro momento, que sejam abençoados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos que participaram da nossa escola dominical de hoje. Estava lendo aqui os comentários. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Lembrando que logo mais, às 18 horas, nós temos o nosso culto da família, tá bom? Estamos fazendo apenas online por conta do decreto estadual que ainda está em vigor, mas, se Deus quiser, em breve, nós estaremos fazendo também presencialmente, tá bom? Pai do Senhor, irmã Sandra Portela, irmão Rainer, irmã Suiane, irmã Eliane, Pai do Senhor a todos, Natalice Barros, cheia de cenas, glória a Deus. Maria assim falou: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria também reconhece Jesus como seu Salvador, é verdade, grande exemplo para nós. Vaninha está perguntando se vai ter culto na igreja ou só online. Vaninha, hoje, como eu estava dizendo, vamos ter culto apenas online, tá bom?
E parece que até o próximo domingo ainda. Tá bom? Pelo que eu pude perceber, fui informado, o decreto foi prorrogado, então na semana nós estamos podendo congregar com 10% da capacidade, mas nos finais de semana é o lockdown rígido, né, como é dito, então apenas online. Né? Ficamos tristes com isso, mas por outro lado alegres por podermos congregar de forma online, pelo menos. Né? Aleluia, o fim das coisas fica melhor com Jesus nas nossas vidas, é verdade, viu? Parece que vai melhorando, parece que não, com certeza vai melhorando cada vez mais. Jesus tem essa capacidade, né? Amém, meu Senhor, nos ajuda a olharmos para Ti. Glória a Deus. Cláudio Portela, louvado seja o Senhor pela tua vida também. Amém? Vamos encerrando por aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade.